Agora a gente vai conversar com o Bruno Lucchi, que é diretor técnico da CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária, que está nessa área dividida aqui com a Embrapa. Então, antes de tudo, Bruno, obrigada pelo seu tempo aqui, que eu sei que a agenda é apertada durante a COP30. Queria que você nos explicasse, então, a gente está na AgriZone, que é essa área, que é uma fazenda da Embrapa em si, né? Quando não tem COP30, é uma fazenda da Embrapa. Mas como que está essa parceria, então, essa área, que a gente está vendo bastante a presença da CNA, do Senar, como que se deu essa parceria? O que vocês estão buscando aqui, de fato, nessa área da COP? Não, ótimo. Bem, o setor ele tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de a gente mostrar aquilo que ele faz, a forma que a gente produz, alinhando produção e conservação. Então, uma das tentativas que a gente tinha de mudar esse cenário era justamente quando você tem a oportunidade de trazer líderes internacionais, pessoas de vários países, poder mostrar a realidade do agro brasileiro. Então aqui não tem fake news, não tem nada, é a ciência conduzindo a discussão. Então a ideia da Embrapa foi justamente criar uma área exclusiva para o agro, onde os debates seriam focados em produção sustentável de alimentos, em transição energética com foco na origem dos produtos sustentáveis do agro e mostrar na prática, mostrar em loco como são esses sistemas produtivos sustentáveis. Então a AgriZone surgiu dessa forma e tem uma programação vasta nas 2 semanas de COP, onde painéis de alto nível mostrando com dados científicos toda a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira e não só na questão da teoria, na discussão técnica, mas principalmente na prática. Como é uma fazenda, nós tivemos condições de plantar as culturas que são comuns no Brasil. Então nós temos sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, temos o plantio direto, tem até o trigo aqui na região norte, que é uma região que teoricamente não é tradicional na produção. Temos sistemas florestais, enfim. Então deu para mostrar um pouquinho de cada região brasileira, numa região que tem condições de crescer muito rápido as plantas, porque você está no clima tropical, e aqui mais do que no calor, o calor é intenso, né, a chuva é intensa. Então a gente consegue traduzir um pouco do Brasil aqui dentro da Embrapa. Então, além das pessoas entenderem na teoria os conceitos, aquilo que o Brasil já faz de longa data de produção sustentável, ela consegue enxergar isso quando visita as vitrines tecnológicas. E como que, ao mesmo tempo, vocês têm trabalhado também para furar a bolha e exatamente não ficar falando só do agro para o agro, né? O pessoal que já está acostumado com o agro brasileiro, que já visita fazendas, outras áreas da Embrapa, como de fato, então, convencer ou brilhar os olhos desses executivos internacionais, dessas lideranças? Tem agendas já pré-marcadas? Queria entender um pouco como que de fato isso pode ser atrativo para quem não conhece o agro e vai conhecer de uma forma na prática, e um agrotecnológico que muita gente do planeta Terra ainda não entendeu que o Brasil é capaz e faz na prática, né? Bem, são 2 estratégias, né? Então a primeira é aqui na AgriZone, onde a gente está recebendo comitivas internacionais que vêm via Embrapa, via governo, algumas que a gente contatos que nós fizemos com embaixadas, além da visita aqui dentro mesmo, nas vitrines tecnológicas. A gente está com saída para a fazenda todo dia, então tem uma inscrição que pode ser feita aqui no stand da CNA ou no nosso espaço da Blue Zone. Então, dando preferência principalmente para pessoas de outros países, até mesmo porque eles não vão ter uma oportunidade como essa de estar no Brasil com esses sistemas produtivos sustentáveis. Então todo dia sai uma van daqui para propriedades no entorno de Belém, que vão mostrar a produção de açaí, produção de búfalo, né, sistemas de produção sustentável de dendê, né, de óleo de palma, enfim, tudo aquilo que a região produz de forma sustentável a gente está mostrando com viagens curtas. E a outra ação é na Blue Zone, que é a área dos negociadores. É a área que você tem mais pessoas de outros países e pessoas qualificadas para discutir a questão do clima. Então lá a gente está com uma programação intensa também, a CNA está com um stand lá, onde, tanto na parte da manhã como da tarde, a gente tem feito painéis dos temas que são base da negociação. Transição justa, adaptação, né, o financiamento, né, das questões das mudanças de sistema produtivo. Então todos os temas de negociação estão sendo pauta no stand da CNA, com especialistas do Brasil e internacionais. A Organização Mundial dos Produtores, por exemplo, que é uma parceira nossa, tem feito palestras, a própria FAO, enfim, o IICA. Então a gente tem convidado também pessoas de outros países para estar no nosso stand, para ser um atrativo, e ali a gente fazer uma discussão técnica, como eu falei, baseada em ciência, daquilo que a gente espera que saia de resultado da COP. Você já deu um spoiler dessa minha próxima pergunta, que é exatamente isso, essa interação, então, da CNA, da Embrapa,
mas olhando essa interação internacional. Então, o ICA, né, o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, ou até mesmo a FAO, que é, né, o braço da ONU aí para alimentação e agricultura. Como que essas agendas estão amarradas de uma forma que realmente saia daqui com algo implementado, algo prático, porque se fala muito dessa COP da implementação e de também esse papel da iniciativa privada como um fomentador dessa prática mesmo, né? De sair do papel e ganhar mais escala, ou sair de projetos pilotos para ganhar mais escala. Como que essas coisas estão se amarrando aqui em Belém? Bem, as negociações da COP são negociações complexas, né? Porque consenso com mais de 200 países, a gente não tem consenso nem em casa, imagina ter com quantidade de países com interesses diferentes. Mas são desafios. Agora, eu acho que assim, o que tem sido válido? Essa interação do setor privado, principalmente na COP, a gente tem visto muitas empresas brasileiras e internacionais com soluções e propostas de tecnologia que realmente conseguem produzir, independente do agro, de forma sustentável. Então, acho que essa é uma das COP que a gente tem mais visto o setor privado participando. E é onde as coisas vão acontecer mais rápido. Se a gente esperar ter uma negociação grande para discutir grandes temas, isso vai ser com o tempo, não são coisas rápidas, como a gente colocou. São muitos interesses para você acomodados. Mas o próprio setor produtivo discutindo e buscando, entre eles, forma de otimizar o processo, né, de tecnologias mais sustentáveis, acho que isso vai ser um grande avanço. A gente tem participado de muitas discussões, tanto levando, como eu falei, esses organismos internacionais para dentro do nosso evento, e esse material ele tem servido para balizar os negociadores. A gente tem basicamente diariamente contato com eles, passado um pouco das percepções que nós temos dos temas que estão avançando, mas também participando de eventos internacionais, eventos em outros stands, de outros países, justamente levando a visão brasileira, a visão do agro brasileiro para outros países, até para que eles possam conhecer um pouco da nossa realidade e, com isso, servir de exemplo do que os outros países podem fazer na produção sustentável de alimentos. Perfeito. E a CNA, ela é uma entidade que circula entre várias culturas, né, produtivas e diferentes perfis de produtor rural também, porque às vezes existe uma ligação entre CNA e somente commodities, produções de larga escala, mas a CNA é essa entidade que também olha para a agricultura familiar, para o produtor de médio porte, para diferentes cultivos. Como que isso é colocado aqui na prática, na COP30, porque também se tem falado muito sobre a questão do papel da agricultura familiar como agentes, né, contra a mudança climática, como que os agricultores familiares precisam estar envolvidos nessa discussão, porque muitas vezes sentem ainda mais no bolso, né, são mais frágeis a essas mudanças. Como que a CNA também tem olhado isso do ponto de vista de resguardar a agricultura familiar brasileira e mostrar a importância da agricultura familiar brasileira para o mundo? Bem, as nossas ações elas são voltadas para o produtor rural. Então, do pequeno, médio ou grande, a gente trabalha logo em escalas diferentes, em níveis diferentes. O que nós temos como objetivo é deixar o produtor organizado e mais competitivo. E se ele tiver competitividade, ele vai seguir produzindo de forma sustentável, com renda e tranquilidade para a família dele. E na agricultura familiar, nos pequenos produtores, nós temos aí o Senar muito forte, entrando com o trabalho de assistência técnica, com as capacitações, tanto técnicas como gerenciais, ou seja, melhorando, vamos dizer assim, a gestão das propriedades rurais, tornando ela como empresa. Da mesma forma que às vezes uma propriedade maior tem mais facilidade de buscar ferramentas, orientações de consultoria para ter um processo empresarial mais robusto, a gente faz isso através do Senar para os pequenos e médios produtores. Então, se você analisar o nosso stand, existem vários materiais descrevendo como é que é esse trabalho. Existem trabalhos voltados à prática sustentável de produção. Aqui a gente está tendo oficinas do ProMudas, que é um programa justamente para difundir a produção de mudas, de espécies nativas e das culturas agroflorestais. Tem todo um trabalho do Senar que está sendo apresentado aqui no stand, para que o produtor ele se enxergue e busque ali uma ferramenta que possa ser melhor adequada para ele. Em que pese a CNA trabalhar as questões de regulamentação, do ambiente organizacional e institucional que atende todos os produtores, o Senar está diretamente envolvido, né, no pequeno e médio produtor, mudando a vida dele, porque tem um técnico lá dentro da propriedade, orientando ele na gestão e nas tecnologias que vão ter maior retorno econômico. E aí, o que a COP30, de uma forma geral, pode ajudar
o Brasil em avanços como a implementação do Código Florestal, implementação de rastreabilidade, o quanto que vocês também estão enxergando dentro da CNA a COP30 como uma vitrine para que haja um fomento a uma melhor implementação dessas regras, dessas leis, de tecnologias como rastreabilidade. Qual que é a expectativa de vocês nesse sentido também de pós-COP30, as coisas avançarem aqui no Brasil dentro de casa? Bem, o produtor por si só, ele segue as leis brasileiras, né, e o que está determinado em lei é o que ele vai cumprir. Então a gente não defende produtores que estão fora da lei, né, e são a minoria, como todo setor econômico possui. Então a COP ela tem ajudado a dar luz a uma demanda antiga dos próprios produtores, que é a análise e validação do CAR. O produtor rural aderiu ao Código Florestal a partir do momento que ele fez o cadastro ambiental rural. Só que esse cadastro ele precisa ser validado pelo órgão ambiental, e isso não foi feito. Nós temos menos de 30% de cadastros com pelo menos alguma análise e 6% de cadastros validados. Então isso é muito pouco. E aí o produtor que precisa ter uma adequação ambiental, que ele tenha algum passivo, e a lei permite que ele faça um PRA, que é um Programa de Regulação Ambiental, mas precisa ter o CAR analisado. Ele fica travado porque o órgão ambiental ainda não fez a análise do seu CAR. Então o produtor ele quer se recuperar, ele quer ficar em dia, mas ele precisa que o Estado faça a sua parte. Então a gente tem cobrado, a CNA criou um programa ano passado chamado Retificar, justamente nós estamos pagando consultorias para adequar o CAR do produtor e já entregar de bandeja para o órgão ambiental só validar. Que pode ter algum erro, algum problema que vai e volta, demora muito. Então o que a gente tem feito é deixar o CAR mais redondo para facilitar o trabalho do órgão ambiental. Então de 5.500 cadastros que nós analisamos esse ano, apenas 400 foram validados, mesmo a gente fazendo esse trabalho, para você ver como é que é difícil. Então nós tivemos dentro dos painéis que nós apresentamos na Blue Zone, na área dos negociadores, nós tivemos o MGI, né, que é o ministério que trabalha hoje, que está responsável pela questão do CAR. E lá nós discutimos muito como o governo como um todo pode incentivar que esse CAR avance, a validação avance mais rápido. E eles apresentaram uma integração com os órgãos, com os dados do INCRA, então o CIGEF, os dados de georreferenciamento, que vão ajudar a gente a ter uma análise mais dinamizada e mais ágil. Então essa parceria que a gente anunciou essa semana aqui na COP, a gente espera que no ano que vem esse número que eu trouxe agora de 30% com alguma análise com 6% de validação seja muito maior no ano que vem. Então acho que isso foi um passo importante. Na rastreabilidade, nós discutimos muito isso com o setor produtivo e conseguimos chegar numa proposta onde o produtor realmente ele propôs aquilo que é factível ser implementado. Um processo que primeiro precisa ter o sistema pronto, não adianta eu lançar a rastreabilidade se o sistema do governo não está rodando. Para depois eu começar com fêmeas que estão sendo vacinadas de brucelose, tuberculose, para depois o rebanho total e em 8 anos a gente ter o sistema implementado no Brasil com um rebanho de 230 milhões de cabeças, seria um prazo ainda até ousado. Então nesse momento a gente discute com o Ministério da Agricultura a forma do sistema estar pronto, ainda não está 100% adequado, a gente vem discutindo isso com o Ministério da Agricultura, mas não temos dúvida que vai avançar, né? E avançando, a gente vai implementar a rastreabilidade individual, que a gente já tem rastreabilidade coletiva no Brasil, né? Então isso eu acho que é um ponto que vale a pena a gente deixar claro. Não é que não existe rastreabilidade, nós temos, só que ela hoje é feita de forma coletiva e o que nós vamos caminhar é para individual de uma forma estruturada que dê para o produtor se adequar ao longo do processo. Perfeito. Bruno Lucchi, ele é o diretor técnico da CNA, já conversou em outros momentos aqui no Hora H do Agro, mas hoje presencialmente aqui em Belém. Te agradeço muito essas explicações e já te convido a participar aqui das outras edições, até para a gente entender esse pós-COP, como que fica, porque nos próximos dias tem muita coisa para acontecer também, né? Será um prazer, vamos conversar. Muito obrigada.